simpático e tal. Bom, gente, então aqui tá as divisões de novo, né, um outro desenho, mas mostrando aquela mesma coisa que eu mostrei para vocês anteriormente, né, os nervos autonômicos, os tecidos e os efeitos que eles produzem em cada tecido. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, ó. O simpático, ele também está associado a uma questão, né, como ele produz efeitos estimulatórios em alguns tecidos, e esses efeitos estimulatórios são importantes para o sentido de alerta da gente. Então, quando a pessoa ela precisa ficar mais alerta, né, quer dizer, quando ela passa por uma situação de estresse, de medo e tudo, isso muda muitos parâmetros fisiológicos, né, que são parâmetros que são alterados para gerar um alerta no organismo. Então a gente tem aqui, ó, dilatação de pupila. Dilata a pupila, você amplia a sua visão, né? Relaxamento de brônquios produz o que, gente? Aumento de ventilação, aumenta a entrada, o volume de ar, né? Aumenta o batimento cardíaco, que produz o que? Aumento de débito cardíaco, aumenta a quantidade de sangue circulando no organismo. Se a gente inibe a atividade, por exemplo, do pâncreas, diminui a produção de insulina e estimula a liberação de glicose pelo fígado, ou seja, aumenta o quê? Glicemia. Então tudo isso são alterações importantes quando a gente precisa, por exemplo, ó, lutar ou fugir. A chamada reação de luta ou fuga, que é uma reação fisiológica, né? Assim, muito natural, que acontece desde que nós éramos seres das cavernas, né? Não vivíamos em civilizações, vivíamos em cavernas desde que o homem era primata, vamos dizer assim. E aí, isso era importante para a sobrevivência do homem, né? Quando ele via um bicho desse aqui, para ele lutar ou fugir, ele tinha o aspecto visual, produzia a ativação do sistema nervoso autônomo, simpático, uma descarga simpática no organismo, que levava a um aumento da liberação da adrenalina pela suprarrenal. Interessante falar, gente, que a adrenalina na suprarrenal ela tem uma meia-vida, ou seja, uma duração no corpo maior do que a nora liberada de neurônio também, tá? E aí você tem essa descarga adrenérgica no corpo que produz efeitos que fazem com que a gente tenha mais sangue circulando, ventilando mais, ou seja, os músculos vão trabalhar melhor, né? E mais glicose disponível. Só que hoje a gente tem essas reações, a gente o corpo continua funcionando do mesmo jeito, só que a gente tem as reações, por exemplo, no trânsito, né? Esse desenho é muito engraçado, o senhor volante, o cara estressadão no trânsito, só que ele está parado, ele não vai gastar isso, né? O homem aqui correndo, ele bem ou mal está gastando essa glicose, está utilizando esse aumento pressórico, por exemplo, da pressão arterial. Ali não, o cara está parado. Resultado, o que isso leva? Diabetes e hipertensão. A gente ficar estressado parado, a gente produz doença, né? Então a gente tem que usar essas reações naturais do corpo e gastar. Então ficou estressado, gente, a dica vai fazer um exercício, vai dar uma corrida, enfim, que ajuda bastante. Evita